Bom, o presidente Jair Bolsonaro já falou nessa manhã, ele tem dado entrevistas para afiliadas de rádios, deu uma entrevista para uma afiliada da Maringá hoje, e ele voltou a criticar, né, o judiciário, e aí agora ele colocou Fux na história, diz que não esperava esse corporativismo do ministro Luiz Fux, quando ele fez aquela declaração, né, de que mexeu com um, mexeu com todos, né, e aí ele falou assim, se isso acontece no meio militar, já tem crítica, né, e ele falou, eu sou militar, o que nós fazemos se tem alguma denúncia, alguma coisa? A gente investiga. E aí ele voltou a falar sobre a questão do voto impresso, deu a entender que o assunto não está encerrado, como ele havia prometido a Arthur Lira, que tinha dito isso, e até falou de uma convocação de uma manifestação que talvez ele vá dia 7 de setembro. Até onde vai isso, Sakamoto? Isso vai até as eleições do ano que vem e, se houver golpe de Estado, vai além também. O que acontece é que é o seguinte, eu acho difícil quem é que acreditou que votando a questão decidindo a questão do voto impresso no plenário da Câmara, que isso ia colocar um ponto final no golpismo do presidente, que vem tentando inserir essa discussão para pavimentar um tumulto nas eleições do ano que vem. A urna eletrônica brasileira funciona muito bem, ele quer incluir a questão da impressão do voto de uma forma atabalhoada, sem discussão, para poder ter alguma coisa para gerar uma dúvida a respeito de quem ganhou as eleições, né? Existem várias formas de fazer isso. A pessoa pode votar, um bolsonarista diz que votou no Bolsonaro, mas na verdade votou no Lula, de propósito, depois mostrar e falar, olha, está errado o voto. Tem várias formas, né? Então ele está querendo explorar isso aí, e ele vai continuar explorando, ele quer pautar, ele quer que esse seja, inclusive, um dos pontos da eleição presidencial no ano que vem. Ele vai entrar na eleição presidencial questionando a lisura das eleições, se Luiz Inácio Lula da Silva despontar no ano que vem em primeiro lugar, na época das eleições, se ele continuar em primeiro, Bolsonaro vai utilizar esse expediente com certeza. E para isso ele vai atacar o judiciário, ele vai atacar qualquer outra instituição que se colocar na frente dele. Inclusive, muitos parlamentares, eu conversei com vários parlamentares que reclamaram, né, e falaram, poxa, a gente falou para o Arthur Lira, para o presidente da Câmara, não coloca isso em votação no parlamento, porque Bolsonaro vai acabar usando os números, distorcendo os números da votação de qualquer forma, para poder alimentar o seu discurso mentiroso. Vamos lembrar que a questão do voto impresso perdeu na comissão especial, né, por um número acachapante. Aí foi a plenário, o governo botou religiosos, militares, policiais, bolsonaristas raiz para pressionar os deputados para votarem a favor da medida. E aí agora o Bolsonaro diz, olha, teve bastante voto a medida. Então, ou seja, as pessoas querem, na verdade, isso. Então, ou seja, vai até o ano que vem e aí Deus que nos acuda. Ai, ai, o que você acha, hein, Joel? A gente vai continuar seguindo isso? Como que a sociedade brasileira deve reagir? Como a imprensa deve reagir? Não sei, dá uma luz aí. Olha, que ele vai continuar insistindo isso para tumultuar e causar bagunça é dado. Eu acredito que o tema vai perder um pouco de relevância ao longo dos próximos meses para a opinião pública, porque a grande chance veio e perderam. Então, não tem muito como fugir disso e eu não vejo as pessoas propondo caminhos para voltar essa bandeira. Mas a bandeira em si é quase irrelevante para o bolsonarismo. Não é que ele realmente acha que o voto impresso traria mais segurança. Pode ser qualquer coisa. Na semana que vem pode ser o flúor na água, pode ser a cartilha do ensino sexual nas escolas, pode ser qualquer coisa que ele queira, os satélites brasileiros, sei lá o que ele vai inventar. O importante é tumultuar com um objetivo único. Se perder nas eleições ano que vem, causar um tumulto ao estilo da invasão do Capitólio, que o Donald Trump fez, só que com muito mais repercussões, possivelmente no desejo dele, com muito mais violência e possivelmente com participação de policiais, e daí a coisa começa a ficar muito mais tenebrosa nos cenários em diversas capitais, em diversos estados. Esse é o plano, acho que ninguém tem a menor dúvida de que é isso que o bolsonarismo gostaria de fazer, para quem sabe, no meio desse caos, de algum jeito, talvez com apoio de Forças Armadas, ou sabe-se lá de que jeito, dar um golpe. Eu não acredito que vão conseguir dar o golpe, não. Eu acho que não vai ter o menor moral para fazer isso, mas que vai fazer um tumulto e que gente pode morrer nisso, eu não tenho a menor dúvida. Como é que se para isso? Se para isso quando a gente tiver uma reação às palavras do Bolsonaro que seja menos do estardalhaço e do ultraje da opinião pública, fica que absurdo o Bolsonaro falou agora, vamos passar o dia discutindo, mais uma maluquice que ele disse. Não precisa passar o dia discutindo. Acho que uma notinha mostrando o erro está de bom tamanho. Então, a repercussão da opinião pública
ela deveria ser menos alardeada e onde deveria ter mais repercussão, a repercussão institucional, que é o que finalmente o TSE começou a fazer. Acusou sem provas as eleições, é instado a prover, a apresentar essas provas ou lidar com as consequências de tentar, sem evidências, abalar a lisura e a confiabilidade do processo eleitoral. Eu quero ver mais consequências institucionais. Isso está na mão, em parte, de um Congresso, que não tem, hoje em dia não tem a menor vontade de fazer isso, mas também está na mão, em vários pontos, do Judiciário, como foi o caso agora do TSE. Como é que a gente muda o Congresso? Daí não tem a menor dúvida. O único jeito que o Congresso vai botar a mão e ter a coragem para fazer algo contra o presidente é se a população estiver se manifestando em peso. Se isso não acontecer, nada feito.